Olá, eu sou a Josi e convido você a estudar comigo a Trindade, a soberania de Deus. A soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Segundo a sua vontade, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão. Daniel 4,35. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4,11. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra. Salmo 135, 6. Desse modo, Salomão pôde dizer: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21, 1. Paulo, estando cônscio da soberania de Deus, escreveu: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Atos 18, 21. Veja Romanos 15, 32 também. Ao mesmo tempo, Tiago admoesta: devíeis dizer, se o Senhor quiser. Tiago 4,15. Predestinação e liberdade humana. A Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Ele predestinou pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29 e 30. Para serem adotadas como seus filhos e para obterem herança. Efésios 1, 4, 5 e 11. O que representa tal soberania para a liberdade humana? O verbo predestinar significa determinar antecipadamente. Alguns entendem que essas passagens ensinam que Deus elegeu arbitrariamente alguns para a salvação e outros para a perdição, sem considerar as escolhas dessas pessoas. Mas o estudo do contexto de tais passagens mostra que Paulo não está falando de um Deus que caprichosamente exclui a quem quer que seja. O impulso desses textos é inclusivo. A Bíblia declara, sem rodeios, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Ele não quer que qualquer pessoa pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Não existe qualquer evidência de que Deus decretou que algumas pessoas devam perder-se. Semelhante decreto seria uma negação do Calvário, onde Jesus morreu em favor de todos. A expressão todo aquele, no conhecido texto de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, significa que qualquer pessoa pode salvar-se. Que a livre vontade humana é o fator determinante em seu destino pessoal, torna-se evidente pelo fato de que Deus continuamente apresenta os resultados da obediência e da desobediência e insiste em que o pecador escolha a obediência e a vida. Deuteronômio 30, 19, Josué 24, 15, Isaías 1, 16 a 20, Apocalipse 22, 17. E do fato de que é possível ao crente que uma vez foi recipiente da graça, cair dela e vir a perder-se. 1 Coríntios 9, 27, Gálatas 5, 4, Hebreus 6, de 4 a 6, e Hebreus também de 10, capítulo 10, versículo 29. Deus pode ver antecipadamente todas as decisões individuais que serão tomadas, mas em sua presciência ele não determina quais devem ser estas escolhas. A predestinação bíblica consiste no efetivo propósito de Deus de que todos aqueles que crerem em Cristo sejam salvos. São João 1,12, Efésios 1, de 4 a 10. Assim, o que deseja dizer a Escritura quando afirma que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, Romanos 9,13,
e que ele endureceu o coração de Faraó, versos 17 e 18, confirma aqui os versos 15 e 16, e com Êxodo 9, 16 e 4, 21. O contexto dessas passagens mostra que o interesse de Paulo é pela missão e não pela salvação. Redenção acha-se disponível para todos, mas Deus escolheu determinadas pessoas para responsabilidades especiais. A salvação acha-se igualmente disponível para Jacó e Esaú, mas Deus escolheu Jacó e não Esaú para constituir a linhagem por intermédio da qual ele haveria de enviar a mensagem de salvação ao mundo. Deus exerceu soberania em sua estratégia missionária. Quando a Escritura afirma que Deus endureceu o coração de Faraó, está atribuindo a Deus o crédito por aquilo que ele meramente permite, e não a responsabilidade de uma ordem. A negativa de Faraó em responder aos apelos de Deus serve, na verdade, para ilustrar o respeito de Deus pela liberdade de escolha da a singularidade de Deus. Em contraste com o paganismo das nações circunvizinhas, Israel cria na existência de um Deus único. Deuteronômio 4:35, Deuteronômio 6:4, Isaías 45:5 e Zacarias 14:9. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Marcos 12:29-32, João 17:3, 1 Coríntios 8:4-6 e Efésios 4:4-6. Também 1 Timóteo 2:5. Esta ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em vez disso, enfatiza que não existe um panteão com várias deidades. A pluralidade interna da divindade. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade interna da divindade. Por vezes, Deus utiliza pronomes e verbos no plural, tais como nestas expressões: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3:22. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem. Gênesis 11:7. Por vezes, o anjo do Senhor é identificado com Deus. Tendo aparecido a Moisés, o anjo do Senhor disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. Na história da criação, lemos que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1:2. Alguns textos não apenas fazem referência ao Espírito, como também incluem uma terceira pessoa na obra redentora de Deus. Agora o Senhor Deus, o Deus Pai, me enviou a mim, o Filho de Deus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías 48:16. Pus, Deus Pai, sobre ele, o Messias, o meu Espírito, Espírito Santo, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. O relacionamento interno da divindade. O primeiro advento de Cristo nos provê alguns lampejos mais claros a respeito do Deus triuno. O Evangelho de São João revela que a divindade consiste em Deus Pai, veja o 3º capítulo deste livro, Deus Filho, capítulo 4, e Deus Espírito Santo, capítulo 5. Uma unidade de 3 pessoas coeternas que se interrelacionam de forma única e misteriosa. 1. O relacionamento amorável. No momento em que Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? São Marcos 15:34.
sofria ele o afastamento de seu pai, que o pecado causara. O pecado rompeu o relacionamento original da humanidade com Deus. Gênesis 3, de 6 a 10, Isaías 59, 2. Em suas últimas horas antes da cruz, o Salvador, que por si mesmo não conhecia o pecado, tornou-se pecado por nós. Ao assumir o nosso pecado e em nosso lugar, experimentou ele a separação do Pai, que representava a nossa sorte, e, consequentemente, pereceu. Os pecadores jamais compreenderão o que a morte de Jesus representou para a divindade. Desde a eternidade, fora ele um com o Pai e o Espírito Santo. Eles haviam existido como coeternos numa coexistência em que se ofereciam a si próprios mutuamente em amor. Tendo estado juntos durante tanto tempo, compreende-se o perfeito e absoluto amor que existia entre a divindade. Deus é amor. 1 João 4,8. Isto significa que cada uma das pessoas vivia de modo tão completo para as demais que eles experimentavam completa realização e felicidade. O amor é definido em 1 Coríntios 13. Alguns poderão interrogar-se por que razão as qualidades da longanimidade e da paciência seriam necessárias no relacionamento interno da divindade, uma vez que ali existia o mais perfeito amor. A paciência tornou-se necessária pela primeira vez no tratamento com os anjos rebeldes e mais tarde no relacionamento com o indócil ser humano. Não existe distância entre as pessoas da divindade triuna. Todas elas são divinas e assim compartilham seus poderes e qualidades divinas. Nas organizações humanas, a autoridade final repousa sobre uma pessoa, um presidente, rei ou primeiro-ministro. Na economia da divindade, a autoridade final reside sobre todos os três membros. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. Esta unicidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampouco a existência destas personalidades separadas destrói o conceito monoteísta das Escrituras de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. 2. O relacionamento funcional. Dentro da divindade existe uma distribuição de funções. Deus não duplica desnecessariamente o serviço. Ordem é a primeira lei do céu, e Deus opera através de modos ordenados. Esta organização parte da unidade interna da divindade. O Pai parece atuar como fonte, o Filho como mediador e o Espírito Santo como atualizador ou aplicador. A salvação é o foco. A igreja primitiva batizava as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Uma vez, porém, que foi através de Jesus que ocorreu a revelação do amor e do propósito de Deus, é nele que a Bíblia se centraliza. Ele é a esperança antecipada pelos sacrifícios e festivais do Antigo Testamento. É ele quem ocupa a posição central nos evangelhos. Ele representa as boas novas proclamadas pelos discípulos através dos sermões e dos escritos, a bendita esperança. O Antigo Testamento dirige seu olhar para o futuro, esperando-o. O Novo Testamento relata seu primeiro advento e prossegue olhando para o futuro, em direção à sua segunda vinda. Cristo, o mediador entre Deus e o homem, estabelece nosso vínculo de união com a divindade.